Olá, abençoados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que você vai ver esse vídeo. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar uma mensagem esclarecedora a vocês. É como eu prometi, vou trazer hoje a parte 2 do tema o que foi a volta de Jesus, como eu prometi ontem. Antes, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, para que outras pessoas venham ter um entendimento das coisas de Deus, da Bíblia, como passado e não como futuro. Então, eu vou ler alguns versículos aqui de João, capítulo 21, e te provar de que a volta de Jesus já se deu e que, como eu estou provando para vocês, a Bíblia inteira é passado e que tudo já foi consumado, e que as coisas de Deus é tudo espiritual. Então, como nós estamos depois do estar consumado, espiritualmente nós já temos tudo. Então, o que foi a volta de Jesus, parte 2. Eu vou ler aqui João 21, vou ler a partir do 18, até te levar ao entendimento, provando que a volta de Jesus é passado. E é bom que você leia na sua casa aí o capítulo 21 inteiro, tá? Então eu vou ler aqui o versículo 18. Jesus falando com Pedro, também conhecido como Ceifas, e que ele está falando da forma da qual Pedro ia morrer, falando da mocidade dele, da velhice e etc. Então você lê na tua casa aí o capítulo 21 inteiro. João 21, 18. Em verdade te digo, Jesus falando com Pedro, quando era jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. 19. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse a ele. Ele está falando com Pedro, né? Então, Jesus disse a ele, siga-me. Entende, abençoado? Vamos raciocinar, tá? Não vamos só ouvir o que o pastor lê, não, que ele não vai te levar a entendimento algum. Então, depois que Jesus falou com Pedro lá, ele disse para ele seguir ele, para Pedro seguir Jesus. 23. Aliás, 20. Então no 19, Jesus mandou que Pedro seguisse ele. 20. João 21, 20. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava. Preste atenção, né? Que aqui está a prova que a volta de Jesus é passada, abençoado. Aonde, Lira? João 21, 20. Tá? Em diante. Então, Jesus, depois de falar com Pedro, mandou que ele seguisse. Então, Pedro começou a seguir Jesus e ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu João, o discípulo amado. Entende, abençoado? Raciocina, olha. 21. Pedro voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava. Aquele que na ceia, a ceia foi a ceia é um dos ingredientes da Páscoa, tá? Não existe Santa Ceia, tá? A ceia é um jantar. A ceia foi um jantar lá em Jerusalém. A ceia.
que eles estavam fazendo a Páscoa porque Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. E a Páscoa fazia parte da lei de Moisés. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre seu peito e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Então, isso aqui só explicando, né? Que quem Pedro viu que estava seguindo ele era João, né? Que foi o discípulo que lá na hora do jantar, lá na hora da ceia, Jesus disse que alguém deles lá ia trair. Então ele botou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para ele quem era. 21. Pedro, vendo João, disse a Jesus: Senhor, e este? E João, que está lá atrás, que vem seguindo a gente também? Essa foi a pergunta que Pedro fez para ele. Resposta de Jesus. João 21, 22. Jesus disse a ele, a Pedro, porque o diálogo aqui é entre Jesus e Pedro, tá, inteligente? Tem que raciocinar, não é gritaria. Jesus lhe disse a ele, Pedro, olha, presta atenção, se eu quero, disse para Pedro. Pedro disse para Jesus, e quanto a este? E quanto a João, que vem nos seguindo? Jesus disse para ele, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Entendeu, criança? Então Jesus mandou Pedro seguir ele, e Pedro olhou para trás e viu que João vinha seguindo eles também. E aí Pedro foi perguntar para Jesus, e quanto a ele? E quanto a João? E Jesus respondeu, se eu quero que ele, João, permaneça até que eu volte, que te importa? O que tu tem com isso, Pedro? Faz o que eu estou te mandando, segue-me. Entendeu, criança? E o que eu quero dizer com isso? Se Jesus não voltou, né? E se aqui Jesus disse que queria que João ficasse até que ele voltasse, se ele não voltou, meu amigo, isso daqui já tem mais de 2000 anos. Dá para vocês, por gentileza, trazer aqui no Eusébio, onde eu estou agora, esse discípulo João, com mais de 2000 anos. João era um homem, tá? De carne e sangue, igual a mim, igual a você. Então, se vocês estão esperando Jesus, e se ele não voltou como a religião maldita diz, então, cadê João? Com mais de 2000 anos. Vivo para que Jesus voltasse. Ou Jesus é mentiroso, porque ele está dizendo aqui, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, Pedro, segue-me. Entendeu, inteligente? Vocês não entendem as coisas porque vocês não querem. Vocês gostam de religião, vocês gostam de zoada, de barulho, de servir os homens, de pegar o teu dinheiro e dar para esses infelizes. Para eles viver bem e vocês viver tudo lascado. É isso que vocês querem, porque isso daqui não é difícil de entender. Tá esperando Jesus, meu amigo, depois dessa daqui? Então, continuando aqui, ó, João 21, 23, divulgou-se então entre os irmãos, esses irmãos aqui está se referindo aos 11 discípulos, tá? Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Quem não morreria? João. Eles entenderam tudo errado, igual vocês. Porque Jesus não disse que João não ia morrer. Ele disse que ele ia permanecer vivo até que ele voltasse. Isso se deu quando? No ano 70. Mateus 24, 34, que todas essas coisas não passarão desta geração que foi aquela. E Daniel 9, 24.
a invasão do Império Romano, como eu já falei, a destruição do templo, a grande tribulação. Então, porém não disse que ele não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Foi isso que ele disse. Ele não disse que ele não ia morrer, porque todo homem morre. Todo mundo morre inteligente. Eclesiastes, geração vai, morre. Geração vem, nasce. Porém a terra permanece para sempre. Entendeu, crianças? Crianças da religião. Então, abençoado, conclusão. João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunha dessas coisas, olha. E foi quem as escreveu. Aonde? Lá em Apocalipse. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, abençoado, dito essas coisas, né? Vocês entenderam, mas vocês não querem largar a religião, né? Que vocês entenderam. Vocês entenderam. Não vem dizer que você não entendeu, não. Porque aqui, meu amigo, aqui não tem o que entender, não. Porque é muito simples. E aí eu vou ler para vocês agora, olha, Apocalipse. Apocalipse 1, aonde o teu cão guloso chamado pastor te engana, ó. Apocalipse 1:7. Aqui é onde o pastor te engana e tu fica olhando nas nuvens, dizendo que Jesus vai vir sobre as nuvens. Aí tu esquece o teu bolso e ele mete a mão no teu bolso e tira o teu dinheiro todinho. Aqui, ó. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem, isso daqui, né? Foi escrito às 7 igrejas da Ásia, né? Que vocês dizem que está se cumprindo. Ó. Feliz o leitor. Apocalipse 1:3. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia. Profecia passado, né? Porque já aconteceu. Então, não é mais profético, é uma história que eu estou contando aqui. Eu estou contando para vocês, a Bíblia é uma história. O teu pastor, ele está contando uma história, só que ele é um desgraçado. E ele bota pro futuro para tu ficar feito um babaca aí esperando. A Bíblia é uma história. Feliz o leitor e os ouvintes da palavra desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Isso é 2000 anos atrás, o tempo estava próximo. As cartas, ó, as igrejas da Ásia. Que tu diz que Apocalipse é para tu. Vocês são da igreja da Ásia? Não, né, macho? Vocês são daqui, de Fortaleza, do Ceará, do Brasil. Vocês não são da Ásia, não, abençoado. A Ásia é lá, foi lá. João, ó, endereço. O endereço daqui? Endereço dessa carta. Que carta? Apocalipse. Onde é, Liro, o endereço? João, as 7 igrejas da Ásia. Olha, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. 2 pontos. A vós graça e paz, da parte daquele que era e aquele que vem. Claro, aqui estava antes. Aqui ainda era profecia. Então vocês têm que ler isso aqui. Eu estou lendo só aqui onde o pastor te engana e mete a mão no teu bolso. Então, aqui, ó, Apocalipse 1:11. Escreve o que vês num livro e envia-os
as 7 igrejas. Que igreja? Qual é a igreja? A do Chapeuzão? A do Cabeça Seca? A do deputado? A do infeliz lá da graça? Não. Tá aqui, ó. Escreve o que vês num livro e envia às 7 igrejas. Que igreja, ô João? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Algum de vocês pertence a essas igrejas aqui lá da Ásia há 2000 anos atrás? É claro que não, né? Crianças. Então eu vou te explicar só isso aqui, ó. Apocalipse 1:7. Aqui é onde a maldita religião, todas elas, explica para vocês que isso aqui é para o futuro e que Jesus vai vir sobre as nuvens, que vocês vão ver. Mas Jesus não é mais espírito, não. Deus não é espírito, não. Deixou de ser, que vocês vão ver. Responde aí, pastor mentiroso. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que ultrapassaram, os transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Presta atenção, eu vou te explicar aqui, que eu não estou nem podendo falar muito não, mas é difícil você só enganar que nem esses caras aí faz. E eu não sei fazer isso. Eu vou te explicar o que é isso aqui. Primeiro, eu já disse para vocês, né, que vir sobre as nuvens foi na Bíblia uma linguagem de figura que significou passado Deus trazer uma sentença para um determinado povo. Quem era o povo que estava esperando sentença na Bíblia? Todo o povo de Israel. Então eu dei como exemplo para vocês, e vou dar de novo. Quando Deus veio trazer uma sentença para o Egito, está escrito o que lá? Eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira. E o que foi que ele veio trazer para o Egito? Todas aquelas pragas, né? E veio libertar o povo através de Moisés, né? Lá em Mateus 24:34, como eu já falei para vocês, né? Sim, e nuvem da Bíblia é uma expressão simbólica da vinda de Jesus. É uma simbologia. Eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Isso é uma linguagem de figura, porque a Bíblia só foi escrita para o povo judeu, e eles entendiam o que é vir sobre as nuvens. Era uma sentença que Deus ia trazer. Então, lá em Mateus 24:34, está escrito, respondendo aos discípulos, como eu falei ontem, todas essas coisas, a volta dele, a queda do templo, o fim daquele século passado, não passaria daquela geração que se findaria no ano 70. Então, no ano 70, né, não é que Jesus voltou, não é que ninguém viu, é que essa profecia se cumpriu. Entendeu, abençoado? A volta de Jesus foi isso. Foi o cumprimento daquilo que era profético, que era promessa e que chegou ao fim, se cumpriu. Ou seja, trazer justiça para Israel.
que eu vou ler para vocês aqui, lá em Daniel 9:24. Então, eis que vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os que transpassaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que transpassou Jesus? Quem foi que lá, todos os outros, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda, ele foi quebrado os ossos, né? E para saber se eles já tinham morrido, porque estava escurecendo. E Jesus não foi quebrado osso nenhum. Primeiro, para se cumprir a profecia do Cordeiro, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que simbolizou a Páscoa, em que as pessoas tinham que comer inteiro, né? O carneiro, que não podia quebrar nenhum osso. Isso é mais uma profecia que teria que se cumprir. Então, o que foi que aconteceu com Jesus? Ao invés deles quebrarem os ossos, a perna, o soldado romano, ele pegou uma lança e ultrapassou Jesus. Então, aqui em Apocalipse 1:7, viu o pastor infeliz, condenado, mentiroso, enganador? Ele está dizendo que eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Que isso daqui não é que vai ver a olho nu, porque espírito ninguém vê, né? Como eu já expliquei para vocês, o que ia se cumprir, as profecias que ia se cumprir, que eu já citei. Então ele está dizendo: todo olho verá, até aquele soldado romano que ultrapassou ele, né? Ele está dizendo que eles iam ver. Então, se Jesus não voltou, né, infeliz? Cadê o soldado romano lá também? Apresenta ele aqui para mim. Quando Jesus voltar para vocês, né? Quando Jesus voltar para vocês, vocês têm que primeiro apresentar esse soldado aqui, tá? Com mais de 2000 anos e ninguém sabe quando, né? Porque vocês vão roubando e prometendo que ele vai voltar, vão voltar. E os terrivelmente religiosos estão tudo esperando, porque não leva nada a sério, só quer saber de fogo no pé, fogo na mão, fogo no cabelo, mentindo, dizendo que Jesus está falando, que Jesus mandou dizer, mentiroso. E todas as tribos da terra, olha, as tribos da terra, né? As tribos da terra, o único lugar, por exemplo, aqui no Ceará tem tribo, mas é tribo indígena. No Brasil inteiro aqui tem várias tribos indígenas. Mas aqui na Bíblia, né, tá falando das 12 tribos, né, que eu vou falar para vocês sobre isso. O que foi as 12 tribos e o que foi o dízimo, que o teu ladrão também rouba de vocês. E eu vou dizer para vocês o que foi as tribos de Israel, que foi dividido em 12 e que 11 trabalhava e que uma tinha que receber alimento porque não tinha o que comer, porque cuidava das coisas de Deus, que ainda era físico, que era a tribo de Levi. Entende? Então ele está dizendo aqui que as tribos também iam ver. Que tribo? As 12 tribos de Israel, que não existe mais ninguém. Já passaram 2000 anos, porque isso aqui é uma história que eu estou contando para vocês, com entendimento, com sabedoria, com inteligência, que vocês não querem. Vocês não querem. Então, ó, 24 minutos. 24 minutos eu vou... A gente quer falar pouco, mas é difícil, porque você se submete a explicar, né? Aí eu não consigo ficar pela metade. Mateus 26, eu vou só ler isso aqui para vocês, ó. Mais uma prova, né? Que o teu desgraçado te engana, olha.
Mateus, eu vou ler aqui o 26:57. Jesus perante o Sinédrio. Vocês não sabem o que é Sinédrio, vocês nunca ouviram falar nisso. Sinédrio era o conjunto de enganador, né? De falsos profetas, de falsos sacerdotes, daqueles caras que fazia parte daquela roubalheira que já existia lá e que existe hoje ainda. Aqueles infelizes que ficam tudo lá em cima do altar, dizendo que eles é que são santos, que eles não ficam endemoniados, eles não ficam lisos, eles não têm problema nenhum, só quem tem problema é quem fica ali embaixo, que são um monte de desgraçados que estão lá mendigando oração, mendigando um monte de coisa. Eles lá de cima, aquilo ali, já na época de Jesus, era o chamado Sinédrio. Jesus, perante esses infelizes aqui, ele foi ser julgado, olha. Mateus 26:57, perante o Sinédrio, perante os desgraçados lá. Os que prenderam Jesus, levaram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. 58. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de matá-lo. Tá vendo como a religião é boa? Onde vocês estão? Então eles pegaram lá duas falsas testemunhas, né? E falou isso, ó. Mateus 26:61. Este homem, falando de Jesus, né? Declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Jesus, quando ele falou isso, ele não estava falando que ia pegar um picarete ou um trator e ia derrubar o templo de parede, não. Ele estava falando do templo, o templo de Deus, que após a ressuscitação, o templo de Deus seria eles, os homens. Ele habitaria no Espírito, neles lá. E nós não existia. E quando nós nascemos, já nascemos como templo e morada de Deus, que vocês vão para o templo. Vocês são o templo, aí vocês vão para o templo. Vai para onde, irmão? Eu vou para o templo. 62. Levantando-se então o sumo sacerdote, disse a ele, a Jesus, que era quem estava sendo julgado, perguntou para ele: nada respondes? O que testemunharam contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu disseste. Aliás, eu vos digo que, olha, preste atenção, mais uma prova que a volta de Jesus já aconteceu, é passado. A não ser que vocês me apresentem esses homens aqui, né? Aliás, eu vos digo que de hora em diante, aqui Jesus está falando com quem? Com o sumo sacerdote, o falso. E o sumo sacerdote perguntou o quê? Se ele dissesse para ele se ele realmente era o Cristo. Então Jesus está dizendo: tu disseste. E ele continua e diz assim: porém eu te digo que de agora em diante, não é agora, é lá, vereis, né? É uma palavra que está no plural. Então significa que ele, o Jesus, ele não estava falando só com um que ia ver, estava falando com o sumo sacerdote, estava falando com a testemunha, estava falando com o chamado sinédrio inteiro. E ele disse: de hora em diante vereis, vocês vão ver. Então, se não voltou, vocês têm que trazer todo mundo aqui,
Vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, olha, vindo sobre as nuvens do céu. Então, o que é vir lira sobre as nuvens do céu? Não é Jesus vir e tu ver. Era aquilo que ele prometeu acontecer. Trazer uma sentença, uma justiça contra Israel. Inclusive a vingança. A vingança contra esses infelizes aqui. Do qual ele disse que se vingaria desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Então isso foi a volta de Jesus. Isso foi o cumprimento de Mateus 24:34. Então, ó, o sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Então, olha, o sumo sacerdote era o quê? Judeu. Então, o sumo sacerdote, né, o falso, esse infeliz aqui, ele sabia que vir sobre as nuvens era Deus trazer uma sentença contra um determinado povo. Então, aqui Jesus estava dizendo que ele era Deus, porque ele o vê, ele vindo sobre as nuvens, ele trazendo a sentença contra eles lá. Então, o cara endoidou, rasgou a roupa e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunha? Vede, vós falando com os outros infelizes lá, ouviste neste instante a blasfêmia? Que pensais? Perguntou para os outros. Eles responderam: é réu de morte. E cuspiram no rosto. Isso aqui é o que a religião faz, ó, se ele voltasse hoje. Essa maldição que está aí, que vocês vão todo dia. E cuspiram no rosto e esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem é que te bateu? Entendeu, abençoado? Então, eu vou parar aqui, 32 minutos, né? Provando para vocês aí que a volta de Jesus é um engano. Que a volta de Jesus é uma mentira, é uma maneira de, pegar o dinheiro de vocês e te fazer de escravo da religião e tu ficar esperando aquilo que nunca foi prometido para você. O Jesus de Nazaré, né? Ele não foi prometido para ninguém, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá, criança? Mateus 10:5. Então eu vou parando por aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal mais uma vez, dá o like, compartilha as mensagens, faz o teu comentário, diz aí se tu entendeu alguma coisa ou se você continua deslizando na maionese. Até a próxima.